Capítulo 9, versículo 22, assim diz o texto. E Samuel tomou Saul e o seu servo, e os trouxe ao salão de visitas, e fez com que se assentassem no principal lugar no meio daqueles que foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, vai dizer assim. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda um mais novo, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos, até que ele aqui venha. Podereis assentar. Aleluia. Meus irmãos, essa palavra teve muita luta para chegarmos até aqui. Na verdade, eu acho que Deus trocou a palavra umas 4 vezes. E a gente, às vezes, quer pregar as coisas que não são a vontade de Deus e Deus vai trocando. Dentro da teologia dos pregadores, nós temos 3 tipos de sermões. Sermão textual, expositivo e o sermão temático. E Deus, nessa noite, propôs no meu coração a pregarmos um sermão temático. E o tema de hoje é a mesa. Então, nós vamos utilizar os textos do que foi proposto para a campanha para desenvolvermos essa ministração. Meus irmãos, o livro de 1 e 2 Samuel é um livro que ele tem como principal objetivo de falar a respeito da monarquia de Israel. Para ser mais específico, para falar a respeito de Saul e de Davi. Segundo alguns teólogos, na verdade, esse livro ele era um só. Porém, ele foi dividido no meio, dividido com o 1 Samuel terminando com a morte de Saul e 2 Samuel tendo o reinado de Davi. Em 1 Samuel 9:1, que é o texto ao qual nós lemos hoje, ele vai falar a respeito do chamado de Saul para ser rei. E nós temos que entender algumas coisas aqui. No versículo 1, ele vai dizer que tem um homem que tem pelo nome chamado Quis. Ele é um benjamita e ele é um homem que tem uma certa influência na sua tribo e na sua família. E Quis, ele tem um filho, no versículo 2 vai dizer que o nome do seu filho é Saul. E o texto no versículo 2 vai expressar algumas características que Saul tem. Saul é um jovem valoroso, Saul é um jovem belo. E dentre os filhos da casa de Israel, não há ninguém mais belo do que Saul. E o texto também vai me dizer que dos ombros para cima, Saul era mais alto do que qualquer um que tinha entre os filhos de Israel. Só que o Quis vai designar uma missão a Saul. Porque Quis ele tinha perdido os seus jumentos. Então ele vai falar: Samuel, pega o nosso servo e vai junto com ele procurar os meus jumentos. Então, a partir desse momento, Saul, ele tem uma missão. Saul, na verdade. Falei Samuel sem querer. Daí, no versículo 4 em diante, nós vamos ter os relatos dessa história. Os relatos dessa missão. Aí, o versículo 4 vai dizer que ele passou pelo Monte Efraim. E não tinha jumento lá. Vai falar que ele passou pela terra de Salissá. E não tinha jumento lá. Vai falar que ele passou pela terra de Salaim e também não tinha jumento. E por fim, o versículo 4 vai falar que ele passou pela terra dos benjamitas e não tinha jumento lá. O texto ele deixa bem claro. O texto ele é muito enfático. O texto ele deixa bem explícito que todas as tentativas de Saul de achar os jumentinhos foram fracassadas. Só que no versículo 5, Saul vai tomar uma decisão. Ele vai chegar na última terra, que é a terra de Zuf. E ele vai dizer para o seu servo: meu servo, vamos voltar para a casa de meu pai. Para que ao invés do meu pai se preocupar com os jumentos, venha se preocupar conosco. Vamos voltar para a casa do meu pai. E até esse tempo determinado, até esse versículo determinado, não tem problema nenhum dele voltar atrás. Até porque, eu vou repetir isso aqui, Saul foi fracassado na sua missão.
Só que quando nós lemos o versículo 6, nós entendemos a profundidade da decisão que Saul tomou. Porque o seu servo vai virar para ele e vai dizer: Saul, nessa cidade que nós estamos, tem um homem de Deus. E esse homem de Deus pode nos mostrar o caminho para que nós consigamos concluir a nossa missão. A primeira palavra de Deus para a nossa vida nessa noite, antes dele nos chamar para qualquer tipo de propósito. No versículo 4 nós observamos: Saul passa por Efraim, Saul passa por Salissá, Saul passa por Salaim, Saul passa pela terra dos benjamitas. Mas depois de passar por todas essas terras, ele foi um fracassado. Mas aí quando ele chega na terra que Deus queria que ele estivesse, ele fala: vamos voltar atrás. E a primeira palavra de Deus nessa noite para mim e para a tua vida é: não volte atrás. Fracasse quantas vezes você tiver que fracassar, mas não volte atrás. E o porquê, pregador? Porque na terra de Zuf tem profeta de Deus que determina caminho. Meus irmãos, esteja se arrastando, caído, ferido, mas não fuja da posição ao qual Deus te colocou nessa noite. E Saul tomou essa decisão. Então vamos procurar o profeta de Deus. E a partir daquele momento determinado, Saul ele fala: eu vou seguir por diante. Mesmo tendo fracassado 5 vezes, eu vou seguir por diante. E nos versículos posteriores, o texto vai nos narrar o final, o contexto e o fim dessa narrativa. No versículo 11 e versículo 12, o texto vai nos dizer que ele encontra algumas jovens indo pegar água. E quando ele chega para essas jovens, ele perguntam: aonde que está o profeta? No texto vai estar escrito: aonde que está o vidente? Que era a forma que o profeta era chamado naquela época. E as jovens vão dizer a seguinte coisa no versículo 12: está, eis que diante de vós, apressai-vos agora, pois ele veio hoje à cidade, pois hoje há um sacrifício do povo no lugar alto. Então logo chegardes à cidade, ide encontrá-lo imediatamente, antes que suba ao lugar alto para comer, pois o povo não comerá enquanto ele não vier, porque ele abençoa o sacrifício, e posteriormente comem aqueles que foram convidados. Agora, portanto, levantai-vos, pois por volta desta hora vos os encontreis. Então assim Saul faz, novamente obedecendo. Ele vai ao encontro de Samuel. Só que, gente, do versículo 13, ele fala de Saul. Daí do 15 ele já pula para Samuel. E o texto ele vai ser enfático em dizer uma coisa muito específica. O Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã por volta desta hora eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa com essa palavra, ao qual o versículo que nós lemos agora, o versículo 15, ele é enfático em dizer: o Senhor já tinha dito para Samuel que Saul viria até ele um dia antes de Saul sequer pisar na cidade. Essa palavra pode ser dura, mas o que eu vou te falar aqui, eu tenho certeza que você vai levar para a tua vida. O que eu vou te falar é que os propósitos de Deus para a tua vida, eles já existem muitos antes de você se posicionar na presença de Deus. Porém, da mesma maneira, os propósitos de Deus para a tua vida só se concretizarão a partir do momento que você se posicionar diante da presença de Deus. A gente vai desenvolvendo, é só o começo. Daí, nós vamos ver no versículo 17, que Saul está chegando até o morro, onde ia ter o sacrifício. Lá no pé do morro, Samuel estava passando.
E Samuel olhou para Saul e disse, aí Deus falou com Samuel, Samuel, esse é o homem ao qual eu te falei. Samuel, esse é o homem ao qual eu escolhi para reinar sobre o meu povo. Daí no versículo 18, Saul vai chegar até Samuel e vai perguntar, é aqui, aonde que é a casa do vidente? Tu sabe quem é o vidente? Tu sabe quem é o profeta? Daí Samuel vai responder, eu sou o vidente. Sobe adiante de mim até o lugar alto, pois vós comereis comigo hoje e amanhã, e eu vos deixarei partir, e te contarei tudo o que está no teu coração. E quando os teus jumentos, que estavam perdidos 3 dias, não tenhais neles a tua mente, pois foram achados. E sobre quem está o desejo de Israel? Não é sobre ti e sobre toda a tua casa? Até aqui, Deus está fazendo algo por Saul, que é algo que ele não merece. Que é algo que, se fosse no versículo 5, ele estaria dizendo para o seu servo, vamos voltar atrás. E novamente eu vou repetir aqui, você só tem uma decisão. Você tem uma decisão. Você tem a decisão de não voltar atrás. Você pode voltar, mas você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. É melhor você entrar caído no céu, meu irmão, do que você entrar de pé no inferno. É melhor você estar caído, mas aqui dentro, do que teoricamente estar de pé lá fora. Essa é a palavra do Senhor. Só que até aqui, Deus está fazendo uma promessa. Deus está concretizando uma promessa na vida de Saul que ele não merece. E por isso, por esse fato que Saul no versículo 21 vai dizer, não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então falas tu assim comigo? Daí é interessante, que me chamou a atenção, que no 22 Samuel não responde ele não, gente. Samuel ele faz uma atitude, porque melhor do que palavras que saem da minha boca são atitudes que eu posso tomar diante de Deus. Aí ele vai pegar Saul e vai levar até o salão. E no salão o texto vai dizer que ele vai colocar ele assentado na cabeceira da mesa. Saul no versículo 21 está dizendo, eu não mereço, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da tribo de Benjamim, eu sou o menor da minha família. Aí no versículo 22, Samuel está pegando Saul e trazendo ele para a cabeceira da mesa. E isso é Deus dizendo, Saul, é bem verdade que você não tem currículo. É bem verdade que você não tem cargo. É bem verdade que você não tem condições, Saul. Só que Saul, eu não sou Deus que estou contigo hoje. Eu sou Deus que estou contigo há 20 anos, reinando sobre Israel. Meus irmãos, quando Deus te escolhe para uma chamada, Ele não está olhando para o teu hoje. Até porque no teu hoje tu não tem capacidade. Até porque no teu hoje você não tem condições. Mas Deus, quando Ele te escolhe hoje, é porque Ele está contigo no teu amanhã, reinando sobre Israel. Se fosse pelas tuas capacidades, tu não seria escolhido. Se fosse pelas tuas capacidades, tu não estaria aqui dentro hoje. Mas eu gosto do apóstolo Paulo, que ele fala que é nas minhas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. E o apóstolo Paulo, ele também vai dizer uma coisa que para mim eu levo pela minha vida. E se tem algo para me gloriar, não são das minhas atitudes, não são dos meus cargos. Se tem algo para me gloriar, são das injúrias, das difamações, dos açoites, das prisões, de tudo que eu sofri por amor ao Evangelho. Sabe por que Paulo fala isso? É porque ele fracassou em todas as coisas, mas ele continuou sendo fiel na missão. No versículo 4 você percebe que ele vai dizer que ele foi fracassado em Efraim, ele foi fracassado em Salissá,
ele foi fracassado em Salaim, ele foi fracassado em Benjamim. Mas perceba que cada vez que Saul era mais fracassado, mais perto ele estava dos propósitos de Deus para a vida dele. Ele foi fracassado em Efraim, daí ele foi para Salissá. E a partir do momento que ele foi para Salissá, ele estava mais perto de Zuf. Ele foi fracassado em Salissá, daí ele foi para Salaim. E quando ele chegou em Salaim, ele estava mais perto de Zuf. Ele foi fracassado em Salaim também, mas aí quando ele foi para a terra dos benjamitas, ele estava mais perto de Zuf. Quanto mais você reconhecer o teu fracasso, quanto mais você conhecer a tua pequenitude, quanto mais você reconhecer as tuas fraquezas, mais perto dos propósitos de Deus você vai chegar. Quer um conselho, meus irmãos? Se for para se orgulhar de alguma coisa, se for para cobrar alguma coisa, se for para se sentir suficiente e bom para alguma coisa, não cumpra os propósitos de Deus. Mas para se for apanhar, ser escravo, mas não largar o propósito, cumpra os propósitos de Deus para a tua vida. Daí Saul vai colocar ele sentado na cabeceira da mesa. Só que uma coisa que me chama a atenção é que no versículo 13 vai dizer: o povo não vai comer até Samuel chegar, porque ele abençoou o sacrifício, e só come aqueles que foram convidados. Só que aí no versículo 24, Samuel toma uma atitude, e ele fala ao seu cozinheiro: coloca diante de Saul o banquete. O banquete não está preparado para mim hoje. O banquete está preparado para Saul hoje. A liturgia era Samuel pegar, sacrificar, comer, para depois o resto do povo comer. Mas depois que Saul foi colocado à cabeceira da mesa, a liturgia mudou. Saul comeu, para depois os demais comerem. Deus tem honra para a tua vida, meu irmão. Deus tem honra para a tua vida, meu irmão. Permaneça no propósito, porque Deus é aquele que pode mudar coisas para te honrar. Deus é aquele que pode mudar situações para te honrar. Mas para Ele te honrar, tu pode até ser um fracassado, mas não pode abandonar o propósito. Daí nós vamos chegar em 1 Samuel 16, que aí vai ser diferente. E aqui é o segundo desenvolvimento da minha pregação. Irmãos, eu falei para Jesus, hoje eu não vou gritar, hoje vai ser na palavra. E vai ser na palavra, em nome de Jesus. 1 Samuel 16, versículo 1, vai dizer: enche o teu azeite, a parte B, enche o teu azeite, Samuel, e vai que eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim. Grava isso. Eu providenciei um rei para mim, dentre os seus filhos. Versículo 2, e Samuel vai dizer: como poderei eu ir? Se Saul ouvir que eu vou ir, ele vai me matar. Aí então Deus fala com Samuel: toma contigo uma novilha e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E no versículo 3 ele vai dizer: chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás, grava isso de novo, e tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. O texto ele deixa muito bem explícito algumas coisas que eu gosto de salientar. A palavra de hoje tem como tema nós falarmos de propósito, então vamos falar dos propósitos de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo com os propósitos de Deus é o que nós falamos, que a capacidade não vem de mim, vem dele. Só que além dele me capacitar, ele me garante. Samuel, ele está temoroso. Se eu for fazer o que o Senhor está mandando,
Saul vai mandar me matar. Se eu for fazer o que o Senhor está designando, Saul vai mandar me matar. Mas Deus está dizendo: Samuel, eu não sou somente o Deus que te capacito, Samuel. Eu sou o Deus que te garanto. Faça a minha vontade sem questionar. Porque independente do que está ao teu redor, é a minha palavra que prevalece sobre a tua vida. Lucas capítulo 9, versículo 3 ao versículo 5. Deus vai capacitar os discípulos. Jesus vai falar para eles, vai dizer: eu dou autoridade, eu que dou. Não vem de vocês, eu que dou. Eu dou autoridade para vocês expulsarem demônios, para curar enfermo. Só que além de autoridade, eu também te garanto. Aí ele vai dizer: nada leveis convosco para a vossa jornada, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E qualquer casa que entrardes, nela permanecei, e dali partireis. No versículo 5 ele vai dizer: e quem não vos receber, sacode até a poeira que há nos teus pés, para que fique como testemunho contra aquela cidade. Às vezes no nosso coração nós tememos, nós falamos: Deus, eu fracassei tantas vezes, Deus, todas as vezes eu estive perto de chegar no Santo dos Santos, mas todas as vezes que eu chegava perto, a tua glória me fazia temer. Não tenha medo daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Seja corajoso naquilo que Deus preparou na tua vida. Faça conforme Ele te falou. Não se preocupe com os meios. Não se preocupe com a providência. Jeová Jireh. O meu Deus ainda é Deus provedor. O meu Deus é ainda aquele que provê no meio do deserto. Ele é provedor. Aí Samuel vai chegar na casa de Jessé. E ele vai ver o primeiro filho, o chamado Eliabe. Que Lucas falou, é aquele que é, mas não é. Que pensam que é, mas não é. Eliabe. E quando chegou lá, Samuel, ele fala: certamente é ungido do Senhor. Daí no versículo 7 Deus fala: Samuel, tu não entendeu nada. Eu não olho para o exterior, eu olho para o interior. Para mim mais vale um coração do que a aparência. Só que eu não julgo Samuel, porque o critério de Deus na primeira vez foi o exterior. Na verdade, melhor dizendo, o critério dos homens. Porque na verdade, na primeira vez, nem foi Deus que queria dar rei para eles. Vamos voltar, para não falar que é heresia. Vamos voltar. Palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. Por isso que eu mandei enfatizar aquelas coisas. Por isso que eu mandei vocês guardarem aqueles versículos. Vamos lá. 1 Samuel 9, 16 vai dizer. Parte B do versículo. Não, versículo todo. Amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim. Aqui nós temos uma coisa. Deus enviou o homem. Foi Deus que enviou. Deus que enviou Saul. Aí nós vamos ver. E tu o ungirás como capitão do meu povo, de Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus. Aí aqui que está a palavra-chave. Aqui que está a palavra-chave, que vai dizer, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. Embora tenha sido Deus que enviou Saul, o texto deixa bem claro que foi Deus sendo misericordioso com o povo. O povo clamava por um rei, então vocês terão um rei. A primeira vez foi na aparência, porque o povo queria um rei de aparência. Na primeira vez foi da forma que o povo clamava. Só que na segunda vez foi diferente. 1 Samuel 16, versículo 1, vai dizer, parte B do versículo: enche o teu chifre de azeite e vai, e eu te enviarei a Jessé,
ô belemita. Aí aqui que está a parte-chave. Pois providenciei um rei para mim entre os seus filhos. Versículo 3, parte B. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. No versículo 7 é muito mais profundo do que Deus falando que ele não escolhe só pela aparência. No versículo 7 é Deus falando para Samuel: na primeira vez o critério foi aquilo que vocês pediram, mas como o que vocês pediram deu errado, agora eu vou fazer da minha vontade, agora eu vou fazer do meu jeito, Samuel, porque Saul tem um coração pervertido, Saul ele tem a aparência por fora, mas o coração está sujo, mas Davi vai ter aparência e vai ter um coração limpo, por isso que até hoje nós conhecemos. Saul teve o coração corrompido, e Davi é um homem segundo o coração de Deus. Tudo que Deus tem para a tua vida, meus irmãos, é perfeito, mas tudo aquilo que Deus que o homem designou para a tua vida vai fracassar. Se agarre nos propósitos de Deus, que podem até parecer loucura aos teus olhos, mas os propósitos perfeitos para a tua vida. Quer viver o propósito de Deus? Não viva debaixo das tuas vontades, viva debaixo daquilo que Ele designa para a tua vida. E vamos continuar, e vamos chegar no versículo ao qual eu queria. E aqui vamos para o segundo desenvolvimento. 1 Samuel 16:11. O texto vai falar algumas características. Ele vai escolher todos os filhos, ele vai perguntar a Jessé: vocês escolheram já todos os filhos? E Jessé vai dizer: só resta o mais jovem. E o que ele está fazendo? Está cuidando de ovelha. Nós temos que entender também a profundidade disso. A primeira profundidade que me choca nesse texto é que Davi era tão desprezado que nem mesmo o seu pai citou o nome dele. De Eliabe ele citou, de Samar ele citou, de Abinadab ele citou, mas aí quando chega Davi, é o mais jovem, e ele está cuidando de ovelhas. Meus irmãos, cuidar de ovelhas, em algumas culturas beduínas, era para as mulheres. Gênesis 29:9, vai dizer o texto: enquanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porquanto ela as guardava. Porém, Zeruia, irmão de Davi, nunca foi citada nessa função. Aí Samuel ele fala uma coisa, na verdade Deus usa Samuel para falar uma coisa que enche o meu coração de alegria. Porque Davi era desprezado, não tinha aparência, estava fazendo uma função que era totalmente desprezível para os humanos. Mas aí Samuel fala: manda trazê-lo, pois ninguém se assentará à mesa até que ele venha. Para Saul, a mesa significou honra. Saul foi honrado na mesa. Para Davi, a mesa significou honra. Davi foi honrado na mesa. Saul não merecia e foi honrado. Samuel não merecia. Davi não merecia e foi honrado. E aqui é o último desenvolvimento. Só que quando se trata de Jesus e a mesa, as coisas são diferentes. Porque no ministério de Jesus, eu gosto de falar isso, as coisas se assemelham como uma figura de linguagem chamada ironia. O que era para ser, não é. Aonde era para estar, não está. No ministério de Jesus, quem era para receber honra, recebe xingamentos. No ministério de Jesus, o rei não nasceu em um berço de ouro, ele nasceu numa manjedoura. No ministério de Jesus, o rei não fez a sua entrada triunfal, montado em cavalos e trazendo riquezas para o povo.
o rei entrou montado em um jumentinho, trazendo luz para quem estava na escuridão. Na história de Jesus, aquele que não tinha ferida foi açoitado, para que, como diz Isaías, para que através das suas feridas fôssemos sarados. Na história de Jesus, aquele que era inocente foi preso, para que aquele que os prendeu fosse liberto. Na história de Jesus, o inocente foi condenado à morte, para que aqueles que o matam recebessem a vida. Na história de Jesus, aquele que merecia receber amor, recebeu ódio, para que os que odeiam recebam amor. Esse é o ministério de Jesus. Saul não merecia ter honra, mas foi honrado. Davi não merecia ter honra, mas foi honrado. Jesus merecia ter honra, mas foi blasfemado. E o texto ao qual eu propus, justamente para falar sobre isso, e aqui eu vou encerrando a minha pregação. Só mais 5 minutos. E aqui eu termino a minha pregação. E tudo que eu falei, para você não dizer que é achismo, que é coisa da minha cabeça, que é para fazer você se emocionar, o autor aos Hebreus vai dizer uma coisa certa vez. Porque não temos um sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento das nossas fraquezas. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Seria muito fácil matar Jesus enquanto ele estava numa manjedoura, mas era necessário que ele sofresse tudo o que ele sofreu, para que nós, eu e você, que crucificamos ele, estivéssemos hoje em Magalhães de Bastos, sentados na mesa. E o mais irônico dessa história é que eu e você não merecíamos, mas aquele que merecia se despiu do seu merecimento para aqueles que os blasfemam pudessem ser salvos. Lucas 22. Mais 3 minutos. Lucas 22. Jesus está na mesa com os discípulos. Na última ceia. Daí está uma festa muito legal. Ele vai dizer: e ele tomando o pão e tendo dado graças, vou dar referência, Lucas 22, 19. E ele tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Até aqui, pastor Júlio, está tudo muito bonito. Até aqui, está tudo muito alegre. Até aqui, aquele que merecia honra está sendo honrado. Mas o problema chega no versículo 21. Quando aquele que merecia honra vira para os discípulos e fala: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Saul não merecia e foi honrado na mesa. Davi não merecia e foi honrado na mesa. Jesus merecia e foi traído na mesa. Por mim e por você. Versículo 23, ele vai dizer: e eles começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? Aqui, a reação deles não foi tão grande. Então vamos para o Mateus. Mateus 26, 20. Ao anoitecer, ele se assentou-se com os 12. Enquanto eles comiam, ele disse: na verdade, eu vos digo, que um de vós há de me trair.
E aqui a reação deles foi diferente em Lucas. Vai dizer: eles demasiadamente tristes começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? Mas talvez também nós não entendemos. Marcos capítulo 14, versículo 17. E ao anoitecer ele chegou com os 12. E estavam assentados e comendo. Jesus lhe disse: na verdade, eu vos digo, que um de vós que comigo come, há de me trair. Daí o versículo 19 vai dizer: e eles começaram a entristecer-se, e a dizer-lhe uns após o outro: sou eu? E o outro disse: sou eu? Só que, embora sendo livros sinóticos, eles não falam uma coisa muito interessante que aconteceu na mesa. João capítulo 13, versículo 4. João vai dizer o que aconteceu na mesa. Eu só vou ler. Feche teus olhos nesse momento. Por favor. Feche teus olhos nesse momento. Por favor. Não é emocionalismo. Eu só vou ler o texto. Mas eu peço que você feche os teus olhos, para que você imagine aquilo que ele fez por nós. O texto de João capítulo 13, versículo 4 vai dizer: levantou-se da ceia, pegou as suas vestes e colocou de lado. Aí ele pegou uma toalha e cingiu-se, amarrou em si. Aí o texto vai dizer no versículo 5: depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Nós não merecíamos, mas aquele que deveria ser honrado na mesa foi traído. Só que a resposta dele para a traição foi pegar uma toalha, amarrar na sua cintura, pegar uma botija, encher de água e lavar os pés dos discípulos. Ele era para ser honrado, mas ele nos serviu. Daí Pedro vai se questionar: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus responde: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Então disse Pedro: tu nunca lavarás meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Então respondeu Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também lave as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus responde: aquele que se lavou não necessita-se de lavar, senão seus pés, porque no mais está todo limpo. Aleluia, aleluia. O que nós precisamos hoje, nessa noite, e eu me incluo nisso, infelizmente, não é de glória, não é de poder, porque nós não merecemos. O que nós precisamos nessa noite é de Jesus lavando os nossos pés. Porque nós não merecemos. Poderei se levantar. Se coloque de pé. E aqui é a minha conclusão. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos, por favor. Isso aqui não é técnica, não. Eu só estou pedindo para você fechar os seus olhos. Por favor. Aí o texto vai nos dizer, Apocalipse capítulo 19. Lembra que eu falei para vocês? Que ele deveria passar tudo o que passou para que nós desfrutássemos de alguma coisa? Ele precisou ser traído na mesa para que nós desfrutássemos de Apocalipse capítulo 19, versículo 7, que vai dizer: alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a ele, porque a bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou.
e foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele me disse: escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Antes de entregar a minha oportunidade, eu desliguei o meu esboço. Eu tenho aquele negócio de pregador, que eu gosto de imaginar as coisas. Eu falo que eu não leio o texto, eu vivo o texto. E quando eu estava lendo Apocalipse 19, foi difícil de segurar as lágrimas. Porque eu imaginei como se fosse nós lá, pastor. Aleluia. Preparados para um casamento. E nós estávamos sentados na mesa, mesmo sem merecer. Pelo simples fato dele ter sido traído na mesa. E na minha direita estava minha avó. Na minha esquerda poderia estar Paulo. E nós conversando no salão, esperando o noivo. Aleluia. Quando de repente, enquanto nós estivéssemos conversando, acontecesse algo extraordinário. Todos nós na mesa sentados, feche seus olhos. Enquanto estávamos conversando com aqueles nossos entes queridos que já partiram para o Senhor. Sabe aquela porta? Aparecesse um anjo tocando a trombeta. E depois que ele tocasse a trombeta, fizesse um estrondo em todo o salão. E o anjo anunciava: todos se coloquem de pé, porque aí vem o Rei da Glória. E entrasse pelaquele salão, um que era semelhante ao Filho do Homem, e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu imagino ele falando para mim e para ti: minha noiva, chegou o grande dia do banquete. Eu paguei um alto preço por você, para que chegasse esse dia. Só que a Bíblia me assegura, pastor Procópio, que nesse grande dia não vai ter dor, não vai ter pranto. Aleluia! Lembra do que eu te falei no começo? Seja um fracassado, mas não largue da posição. Porque naquele dia todos os seus fracassos serão esquecidos. E Ele te dará um nome que ninguém sabe, somente você e Ele. E naquele mesmo dia, os 24 anciões se prostrarão na frente dele, tirarão as suas coroas e o adorarão em espírito e em verdade. Filipenses capítulo 2, é que eu encerro. O texto vai dizer que ele foi fiel até a morte de cruz. Mas da mesma maneira, Deus o deu um nome que está acima de todo nome. Que o nome de Jesus se proste todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda língua confesse o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Eu quero te convidar nessa noite, não através de técnicas, mas através da palavra que foi pregada, a você glorificar a Deus nessa noite. Porque a grande verdade é que você não merecia estar sentado aqui hoje.
Mas novamente eu repito, Oh, Deus Santo. você não merecia, Aleluia. mas Ele pagou um alto preço pela tua vida. Aleluia, aleluia. Antes de eu entregar minha oportunidade, enquanto a igreja louva e glorifica o nome de Deus, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que se encontra perdido no caminho. A única coisa que eu quero te falar, meu irmão, é que todos nós que estamos aqui dentro já estivemos perdidos. E é o que nós merecíamos. Mas Isaías fala que nós estávamos como ovelhas desgarradas. Mas Ele foi como ovelha muda ao matadouro para nos trazer para perto dEle. Talvez você nem conheça quem é Jesus, mas eu te digo que Ele pagou um alto preço pela tua vida. Eu quero te fazer um convite. Venha aqui na frente aceitar Jesus como teu Salvador. Porque publicamente Ele foi crucificado por amor a ti. O segundo pedido é para você, meu irmão, que está tão perdido no caminho, que se esqueceu daquilo que Ele fez por você. Vem aqui na frente, porque hoje Jesus está te dizendo: seja um fracassado quantas vezes você quiser, mas aqui hoje eu te levanto, aqui hoje eu te lavo. Jesus, Ele está aqui na frente. E eu não estou falando isso da boca para fora. Quem tem fé e quem tem ouvidos ouça. Ele está aqui na frente. Com um paninho, uma botija cheia d'água e uma pergunta. E a pergunta é: quem hoje quer ser limpo? Se você quer ser limpo hoje, vem aqui na frente, porque Ele vai limpar todos os teus pecados. Meus amados irmãos, hoje eu agradeço a minha oportunidade. Eu agradeço porque todos aqui dentro prestaram atenção naquilo que Deus queria falar. E para mim isso já é motivo de alegria. Eu agradeço pela consideração que vocês tiveram, pela palavra de Deus e por mim. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.